notícia para agitar o Domingão Rubro-Negro. Vamos comentar sobre isso. Claudinho já escolheu até o manto, hein? Tem informação disso também, dia a dia do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje é dia de folga no CT do Urubu. Os atletas do Flamengo estão descansando ainda, né? Foram 2 dias de folga após a derrota para a equipe do Fortaleza. Na realidade, teve o treino na sexta-feira. Teve folga no sábado, folga hoje domingo e amanhã, pela manhã, os jogadores do Flamengo se representam normalmente ao CT no Urubu para reiniciar, na realidade, essa preparação já começou na sexta-feira, para reiniciar os preparativos para o Flamengo enfrentar a equipe do Criciúma no próximo dia 20, diretamente de Brasília, do Mané Garrincha. E aí, já com o retorno dos nossos uruguaios maravilhosos, isso porque o Uruguai empatou em 2-2 na disputa pelo terceiro lugar da Copa América, foi para os pênaltis. Aliás, a vaca do Uruguai quase estava indo pro brejo. Eu ia falar, pô, até o Canadá vence o Uruguai, o Brasil não vence o Uruguai. No finalzinho, Luis Soares empatou, foi para as penalidades máximas e o Uruguai venceu a disputa e se tornou o terceiro colocado da Copa América. Aliás, hoje tem a grande finalíssima da Copa América entre a Argentina e Colômbia, e mais cedo, às 4 horas da tarde, tem um jogo entre Espanha e Inglaterra para ver quem vai ser o campeão europeu. Mas já temos de volta aí, aliás, teremos ainda de volta os nossos uruguaios maravilhosos. Parece que vai ter a cerimônia lá de entregar as medalhas, em terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar. Aí o terceiro colocado tem que pegar a medalha, não dá para mandar pelo correio, coisa e tal. E o nosso jogador, tudo tem que ficar lá esperando esse raio dessa medalha. E depois voltam à cidade do Rio de Janeiro, onde na segunda-feira começam normalmente os preparativos para pegar o Criciúma. E desses atletas, o que tem de bom é que o Varela não entrou em campo, De La Cruz estava suspenso igual o Varela, também não entrou em campo. De Arrascaeta começou no banco. Não sei por que esse Bielsa convoca o cara é um dos melhores jogadores para mim. Começou no banco, entrou só no segundo tempo. Matias Vinha, esse sim, começou como titular, jogou os 90 minutos, mas tem muito tempo ainda, né? O Flamengo só joga no sábado que vem, né? Um pouco mais de uma semana para o Flamengo voltar a jogar, né? Então, tranquilidade, vamos avançando aí, tem mais coisa pra gente tratar por aqui, beleza? Negócio é o seguinte, pessoal, ó, o Flamengo teve um resultado muito positivo, tá? Ontem, o Flamengo teve um resultado muito positivo, né? A gente vê a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, teve jogo, o Bahia enfrentou a equipe do Cuiabá, aliás, o Bahia tinha chance de... O jogo do Flamengo no sábado, tá? Só para deixar claro, é às 4 horas da tarde. O Bahia teve a chance de ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, enfrentou o Cuiabá dentro da Arena Fonte Nova e o Bahia perdeu a sua partida por 2-1 pro Cuiabá. Nesse momento tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. O Flamengo tem a chance de pontuar, né, de vencer o Criciúma, evidentemente aumentar essa distância do Bahia e quem sabe retomar a classificação, retomar a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo na próxima rodada vai enfrentar o Palmeiras, né? Vai ser um jogo, aliás, vai ser 3 dias antes, né? O Flamengo não joga contra o Internacional, porque o Internacional vai jogar a Copa Sul-Americana. O Botafogo pega o Palmeiras às 9h30 da noite. O melhor resultado possível aqui para o Flamengo é um empate, mas seja a derrota do Botafogo ou derrota do Palmeiras também seria um bom resultado. O Flamengo vencendo o Criciúma, um desses dois aí, o Flamengo vai passar. Isso aí é batata, porque alguém aqui vai perder ponto, o Flamengo vai ultrapassar, a depender também da questão do saldo de gols. Tem que ver quantos gols o Flamengo vai enfileirar aí contra a equipe do Criciúma, beleza? Então é uma rodada chave para o Flamengo essa próxima rodada. Até porque o Flamengo vai ficar com um jogo a menos em relação a esses aí. Porque eles jogam na quarta-feira. O Flamengo não joga na quarta-feira. Então, tem esse ponto-chave aí também. Então, vai voltar os uruguaios, vai voltar o Cebolinha, o time do Flamengo vai dar uma encorpada, daqui a pouco mais volta o Bruno Henrique, né?
Então, pra gente retomar aí, pra mim, cara, ferimentos leves. Essa Copa América, ferimentos leves pro Flamengo. O Flamengo, apesar, né, depois de ter perdido, empatou com o Cuiabá, coisa e tal, ferimentos leves, eu esperava que a queda ia ser mais brusca, tá? Olhando o todo, olhando o contexto todo, tá? Dono do Cruzeiro explica acordo por jogos longe de Belo Horizonte, sinaliza duelo com o Flamengo fora do Mineirão. Portanto, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro no estádio do Independência, tá, galera? O jogo do Flamengo não vai ser no Mineirão, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro no Independência. É um estádio que o Flamengo recentemente tem boa recordação. O Flamengo venceu a equipe do Atlético Mineiro no ano passado nesse Independência, né? Por 2-1, foi até de virada, né? O Atlético Mineiro abriu o placar no primeiro tempo, depois no segundo tempo o De Arrascaeta faz um lindo gol de falta, né? Um pancadaço no canto do goleiro e depois o Wesley faz um gol de cavadinha com passe também do De Arrascaeta. O único fato curioso é que a última vez que o Flamengo jogou nesse estádio, o estádio do Independência, né, o Pedro tomou um soco, né, mas dessa vez aquele louco daquele preparador físico não tá ali no grupo do Flamengo, na comissão do Flamengo, então tem essa diferença aí, não vai acontecer nada disso não, vai dar tudo certo quando o Flamengo foi enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Flamengo conheceu mais 2 possíveis adversários da Copa do Brasil. Pois é, mas gente, tem Copa do Brasil esse mês ainda, viu? Tem Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil nesse mês ainda, tá? A CBF ainda não fez o sorteio porque tem confrontos a serem definidos. O Grêmio joga hoje, entra em campo nesse domingo de final de Copa América, Eurocopa. O Grêmio pega a equipe do Operário do Paraná para definir quem vai avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Tinha alguns confrontos que estavam aí devendo, né? Como, por exemplo, o Grêmio e Operário, que vai ser hoje. Inter e Juventude. Juventude passou do Inter, rapaz. Se eu não me engano, eu acho que o pessoal estava comentando que o Inter perdeu 2 cobranças de pênalti. Juventude avançou e o Atlético Paranaense avançou em relação à equipe do Ipiranga. De 3 confrontos que não foram definidos, 2 já foram, agora só resta Grêmio e Operário, né? Não teve esses jogos por conta da tragédia que infelizmente estava acontecendo no Rio Grande do Sul. O Flamengo pode enfrentar as seguintes equipes: Atlético Mineiro, São Paulo, CRB, Bragantino, Vasco, Atlético Goianiense, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Bahia, Palmeiras, Goiás, Grêmio ou Operário, vai definir aí quem vai avançar, Juventude ou a equipe do Atlético Paranaense. Ou o Flamengo vai pegar o Juventude, que aí eu vou ter que voltar para Caxias do Sul, aquela saga para chegar em Caxias do Sul por conta da logística, ou o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense. O Flamengo tem um verdadeiro imã para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Todas as oitavas de final, quarta de final, semifinal, toda a Copa do Brasil tem um Flamengo e Atlético Paranaense. É um negócio assim impressionante. Aí o pessoal pergunta: quanto que vai ser o sorteio desse negócio aí? Não tem data definida, mas muito provavelmente deve acontecer no final desse mês, na sede da CBF. E ó, é todo mundo no mesmo pote, não dá pote 1, pote 2, pegou, enfrentou. Depois sorteia ali os mandos de campos, como vocês já devem estar cansados de saber. No entanto, já temos a data base, as datas bases dos confrontos das oitavas de final até a final do torneio. Por exemplo, oitavas de final, jogo de ida, semana do dia 31, jogo da volta, semana do dia 31 de julho, jogo da volta, semana do dia 7 de agosto. Ou seja, joga num dia, né, numa semana, o jogo da volta é no outro. Eu gosto assim. Quartas de final, semana do dia 28 de agosto é a ida, semana do dia 12 de setembro é a volta. Já não é igual, né, às oitavas de final, vai ter um intervalinho maior. Semifinal, semana do dia 2 de outubro a ida, semana do dia 17 de outubro a volta. E a final, semana do dia 3 de novembro a ida, semana do dia 10 de novembro a volta. Portanto, termina no dia 10 de novembro a Copa do Brasil. É importante ressaltar que são datas bases e a Confederação Brasileira de Futebol pode alterar essas datas desde que ache
válido, beleza? Muita atenção em relação a isso, mas tem Copa do Brasil ainda, minha gente. Vai ter Libertadores em agosto, vai ter Copa do Brasil, aí tem Brasileiro no meio, vai ser uma loucura, por isso que o Flamengo tá indo pro mercado, aí tá tentando contratar um monte de gente, porque o chicote vai estalar, o bagulho vai ficar doido. Adalberto Ribeiro deixa a vice-presidência de Relações Externas do Flamengo para apoiar Maurício Gomes de Matos, candidato à presidência do Flamengo. Então é mais um que deixa aí a gestão do presidente Rodolfo Landim, né, para apoiar um outro candidato à eleição do Flamengo. Dessa vez não o BAP, a maioria tem deixado para apoiar o BAP, mas dessa vez Adalberto Ribeiro apoiará o Maurício Gomes de Matos, tá, minha galera? Né? Já saiu o vice-presidente de secretaria do clube, já saiu o vice-presidente de finanças do Flamengo, Rodrigo Toche, já saiu o vice-presidente de gabinete, enfim, uma galera boa aí. Ano eleitoral não tem jeito, Gávea borbulhando, bastidores borbulhando, e para incrementar essa política do clube, Valim Vasconcelos, personagem importante nos últimos anos da política do Flamengo, teceu comentários aí, no entanto, ainda não definiu quem apoiará nas eleições, né? Para quem não sabe, Valim Vasconcelos foi VP de Finanças da gestão Rodolfo Landim também bem lá atrás, foi vice-presidente da gestão Eduardo Bandeira de Melo lá atrás, que se iniciou em 2013, já foi candidato à presidência do Flamengo quando o Bandeira de Melo foi reeleito nas eleições de 2016, enfim, aquela situação toda, e ele escreveu o seguinte: em relação ao processo eleitoral do Flamengo, tive várias conversas com BAP e Dunche a convite deles, e sempre deixei claro 2 pontos. Não quero cargo de vice-presidente em nenhuma espécie e somente irei decidir quem apoiarei após conhecer as propostas detalhadas dos candidatos. E ele fala mais: para os próximos 3 anos e seus compromissos por escritos, assinados e publicados. Apoiar um candidato apenas porque tem amizade ou empatia não me parece o mais correto. Devemos escolher quem apoiar levando em consideração sua conduta e pensamentos no passado e seus projetos e compromissos com o futuro do clube, além da capacidade de executar tudo que foi prometido. E ele detalha aqui o que ele espera do presidente do Flamengo: governança do futebol, profissionalização no futebol, né? Teremos um futebol totalmente profissional ou ainda um comando amador? Né? Isso aí é recado pro Marco Braz, certamente. Qual será a estrutura organizacional do futebol, sua governança e os critérios para as contratações dos profissionais? Estatuto. Um novo estatuto é fundamental para suportar o crescimento do clube e será totalmente apoiado pelo presidente, seu próximo candidato à presidência do Conselho Deliberativo. Aí ele fala aqui também sobre estádio, né, que tem que ter mais transparência, essa questão do estádio para os torcedores saberem. SAF, ele quer saber qual é o posicionamento dos candidatos em relação à SAF. Voto à distância, é importante essa questão do voto à distância, é a favor ou não, esportes olímpicos, enfim, plano de cargos e salários, sócio-torcedor, enfim, ele aborda vários temas aqui. Se eu for ler aqui vai dar um vídeo longuíssimo, mas o Valim é um cara muito inteligente, enfim, e aqui ele tá deixando claro que não tá apoiando ninguém ainda. É uma figura importante, vamos ver no que vai dar essa situação. Durante a coletiva de apresentação no Corinthians, o Hugo Souza, ex-jogador do Flamengo, está emprestado à equipe do Corinthians, elogiou a torcida do Corinthians e boa parte da torcida do Flamengo pegou um ranço aí das suas declarações. Vamos ver o que ele falou. A atmosfera da Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, é completamente distinta. A torcida aqui apoia os 90 minutos. Sofre gol e canta ainda mais alto. Isso me impressionou. Aí o pessoal naturalmente começou a pegar no pé. Pô, esse frangueiro aí tá falando o quê? Que a torcida do Flamengo não falou nada do Flamengo. Só elogiou a torcida do Corinthians. Gente, isso é normal. Aliás, tem uma situação que é bem curiosa. O Matias Vinha, quando ele estava lá no Palmeiras, ele falou que no Brasil só jogaria pelo Palmeiras. Quando ele vem para o Flamengo, ele na entrevista coletiva é perguntado sobre isso. Pô, Vinha, quando você estava lá no Palmeiras, você falou que no Brasil só jogaria no Palmeiras, você está aqui jogando no Flamengo. O Vinha falou: bom, eu falei lá o que as pessoas queriam vir.
né? Eles ouviram o que ele queria ouvir. Então, ele tá lá no Corinthians falando o que o pessoal quer ouvir também. Sinceramente, essas declarações aí são genéricas, não são, sabe? Não levo muito a sério essa situação não, viu? O Flamengo recusou uma investida do Atlético de Madrid por Everton Araújo. Everton Araújo, o volante que fez gol de cabeça lá no Paraná, quando o Flamengo perdia por 1-0, gol de pênalti, Fernandinho estava lá no finalzinho, Everton Araújo mandou a bola pro fundo do barbante. Segundo o Marcos Coelho, da Tupi do Rio de Janeiro, a Rádio Tupi, é a segunda investida que o Flamengo recusa pelo jogador. A outra também tinha sido do Atlético de Madrid, quando o Everton ainda estava nas categorias de base do Flamengo, minha galera. Então tá aí, ó, Everton Araújo cobiçado pela equipe do Atlético de Madrid, né? Eu acho que o Tite tem que botar mais o garoto para jogar, se mostrou ser um bom volante, é personalidade, mas é Alan, é tipo tem uma hierarquia, né? Uma fila do Tite que demora a trocar. É um negócio assim impressionante. Foi assim na Copa do Mundo, tá sendo assim agora no Flamengo. Acho que é isso que ele precisa mudar, cara. É uma insistência muito grande. Não, porque tem que ser assim, que não pode mudar. Vamos lá. Em entrevista coletiva após o título da Supercopa da Rússia, o técnico da equipe do Zenit, o Serguei Semak, falou sobre Claudinho não apertar a sua mão. E ele falou, claro, ele ficou chateado por ter sido substituído, ele queria jogar, mas ele apertou a mão de todo mundo, não há problema nisso e ele está alegre agora, falou o Serguei Semak, técnico da equipe do Zenit, né? Teve uma situação aí do Claudinho, né? Não ter apertado a mão, porque saiu chateado, aí a torcida do Flamengo, ih, Pedrão, vai vir Flamengo mesmo, aquela crise no Zenit, aquela situação toda. Ele foi substituído aos 17 minutos, né, do segundo tempo. O Zenit foi o campeão da Supercopa da Rússia, venceu por 4-2 a equipe do Krasnodar. E o que acontece é o seguinte, cara, após o título, o clima já era de tranquilidade ali. Na zona mista, o jornalista brasileiro Fábio Aleixo perguntou ao Claudinho o seguinte, e aí, você fica no Zenit? E o Claudinho respondeu sorrindo. Sempre tem essa pergunta. O time russo volta a campo no próximo dia 20 pela estreia da primeira rodada do campeonato russo, né? Então ele meio que não respondeu a parada. O Claudinho, se não respondeu, é óbvio que tem uma situação, se não tivesse nada. Se ele não quisesse vir para o Flamengo, naturalmente ele ia falar, olha, não tem nada, eu tenho contrato com o Zenit, coisa e tal. A janela de transferências do Brasil já está aberta, né? Vai estar aberta entre o dia 10 até o próximo dia 2 de setembro. Em resposta a um repórter russo do portal Sport 24 sobre se ele vai ficar no Zenit, ele falou, vou ficar no Zenit, não posso falar sobre isso, falou o Claudinho. O manda-chuva lá do Zenit, o Marcos Braz do Zenit, o Alexander Medvedev, diretor-geral do Zenit, foi perguntado, Claudinho vai ficar? E ele falou, que tipo de perguntas você está fazendo? Apenas velhas espalham boatos pelo canto. Falou, apenas velhas espalham, não entendi nada aí do Alexander Medvedev, que é um cara, olha, é difícil negociar com esse cara. Mas a grande verdade, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, tá aqui trazendo o Vene Casagrande, o Flamengo já está, inclusive, preparando o anúncio da contratação do Claudinho, que provavelmente fez ontem a sua última partida com a camisa do Zenit. Pessoas que cuidam das redes sociais do jogador se reuniram com o departamento de marketing do Flamengo. Um familiar do Claudinho revelou que, dando tudo certo, ele tem grandes chances de usar a camisa 97 no Flamengo. O meia nasceu no ano de 1997, o mesmo ano, aliás, que eu nasci. A contratação está muito bem encaminhada, mas o Flamengo ainda mantém cautela pelo fato do clube russo ser complicado para negociar, mas está muito bem avançado, né? Jornalistas como o Vene já cravam que o Claudinho será jogador do Flamengo, né? Só que tinha essa questão da Supercopa e hoje mesmo já deve sair algumas novidades aí sobre a contratação de Claudinho. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.